Esse nome do Vitão não é um nome que está surgindo pela primeira vez, o Flamengo já tentou a contratação desse atleta. Tá chegando a hora, né? Jogo do Flamengo contra o Cruz Azul do México, que foi eliminado no Campeonato Mexicano na semifinal pro Tigres do México. Então, vem com a cabeça inchada para enfrentar o Flamengo, tem que dar uma resposta para a torcida. Vai ser um jogo complicado. Eu achei bastante interessante. Aliás, acho muito interessante sempre as entrevistas coletivas do Felipe Luiz, porque ele fala muito das questões táticas quando ele é perguntado. E ele falou muito da leitura que ele faz, ou que ele fez, estudando, né? E ele já estudou, já fez um raio-x, já examinou de cabo a rabo o time do Cruz Azul. E ele disse que o que me chamou a atenção foi quando ele falou da questão da defesa do Cruz Azul, da fase defensiva, do jeito de se defender. E ele disse que é um jeito muito parecido com o Atlético Mineiro do Cuca. E você se lembra que o Felipe Luiz, na entrevista coletiva que ele deu depois do campeonato, ele falou que o time que ele mais teve dificuldades de enfrentar foi justamente o Atlético Mineiro do Cuca, né? Não o Atlético Mineiro do São Paulo, mas o Atlético Mineiro do Cuca. E diz que também lembra um pouco o Bragantino do Wagner Mancini. E aí, para traduzir para o português, sem me aprofundar muito em questões táticas, para o torcedor entender, é o seguinte: é uma defesa individual, marcação individual, por perseguição, homem a homem, né? Então vai ter um jogador colado em cada jogador do Flamengo. Não é a marcação por zona, é a marcação individual. E sempre que o Flamengo enfrentou times com marcações individuais, foi assim, por exemplo, também quando enfrentou o São Paulo do Crespo, o Crespo utiliza esse tipo de marcação, o Flamengo teve dificuldades. Então, o Felipe Luiz fez outras observações, falou do meio de campo do Cruz Azul, dizendo que o meio de campo do Cruz Azul é muito bom. Enfim, ele fez elogios ao técnico do Cruz Azul, mas o que me chamou mais a atenção foi essa questão da defesa, e acho, por tudo isso, que vai ser um jogo complicado para o Flamengo, até pela questão da estreia, pela pressão do primeiro jogo. Não vai ser carne de pescoço, não vai ser carne assada, pelo contrário, acho que vai ser carne de pescoço, vai ser um jogo complicado para o Flamengo nessa estreia, Júlio. É isso aí, valeu, Sereto. Renan Moura, meu parceiro, meu irmão, grande Renan Moura. Flamengo vai enfrentar a equipe do Cruz Azul, tem mercado da bola, mas eu vou fazer a pergunta para você. O que foi ontem a oratória do nosso grande Luiz Eduardo Batista, o presidente do Flamengo, o BAP, hein? Falou sobre presente de Natal, renovação do Felipe Luiz, grama sintética. Tia Leila já respondeu, o Flamengo fazendo proposta por Vitão. Tem coisa, mas a minha pergunta para você é: será que o Papai Noel vai passar na Gávea, rapaz? O BAP deixou entender que a janela de janeiro de 26 deve ser a janela mais forte do Flamengo na temporada, bem diferente da realidade quando ele assumiu o Flamengo no início desse ano. Bom dia, Renan Moura! Bom dia, Júlio, bom dia, Sereto, bom dia, amigos aqui da S1 Live. Eu acredito que sim, o Flamengo vai ter uma janela muito mais forte do que foi essa janela de 2025, até porque nessa janela de 25, né, Júlio, o Flamengo teve tacadas de jogadores experientes para que o BAP já tivesse o seu primeiro ano de mandato com títulos, se igualando ou até mesmo superando o que foi o Rodolfo Landim, na gestão, a primeira gestão dele à frente do Flamengo, onde em 2019 ele também ganhou pelo menos 3 títulos, né, que foi o Carioca, a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, se igualando aí, portanto, o BAP nesse quesito. Teve ainda um adicional, que foi a Supercopa, muito em virtude do que aconteceu no último mandato também do Landim com o título da Copa do Brasil. Mas eu acho que vai ser um Flamengo realmente com uma janela forte e tentando rejuvenescer o seu elenco. Esse nome do Vitão não é um nome que está surgindo pela primeira vez, o Flamengo já tentou a contratação desse atleta nessa temporada. É um nome que eu acho, sinceramente, que não é um nome de impacto para o Flamengo como um presente de Natal. Eu acho que o Gabriel Brazão é um goleiro que o Flamengo deveria investir. Não sei se realmente o Bayern de Munique fez algum tipo de proposta já por esse atleta que pertence ao Santos.
e estou confiante de que o Flamengo vai sim trazer jogadores que possam ter um tempo maior, uma longevidade maior com a camisa do Flamengo. Sobre essa questão, Júlio, de propostas ou interesses de alguns clubes em determinados jogadores do Flamengo, eu sinceramente hoje não vejo isso com temor, porque até então os nomes que apontam interesse no zagueiro Léo Pereira são clubes que teoricamente não disputam títulos nos seus países. Então hoje é muito mais evidente ao atleta permanecer ou vir para o Flamengo para buscar títulos do que tentar ir para um mercado alternativo ou vestir a camisa de uma equipe mediana, seja da Inglaterra, da Espanha, da Itália, e não ter títulos na sua carreira. Então eu acho que hoje o Flamengo se coloca numa condição de brigar de igual para igual ou até mesmo ser superior em qualquer janela de transferências quando você coloca para um atleta que ele vem para brigar por títulos, ser campeão continental e hoje dar uma condição até mesmo para esse jogador de, quem sabe, disputar esse Intercontinental com chances de ser campeão, que é algo que eu já venho frisando aqui. Eu acredito que o Flamengo tem chances de bater um Paris Saint-Germain. Claro que tem um caminho maior do que em outras competições anteriores com a chancela da FIFA, mas eu acredito que, como disse o Felipe Luiz, o Flamengo está bem fisicamente para chegar a essa fase de quartas de final contra o Cruz Azul, passar, e creio eu que o Pirâmides do Egito seja um time até inferior ao Cruz Azul. Então, se o Flamengo passar amanhã pelo Cruz Azul, vejo o Flamengo com muitas chances de chegar à decisão e de brigar também com o Paris Saint-Germain. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar,